Olá, juventude de Ubá e regiões. Muito bom estar conectada com vocês nesse momento tão especial, 25ª Cogeus. Agradeço o convite na pessoa da minha amada sobrinha Ana Luísa e Tati, pela oportunidade de usufruir desse momento tão especial na vida de vocês. Sei que muitos de vocês contam nos dias para se encontrarem e esse ano, esse desafio desse encontro virtual. E que não perde a qualidade, né? Na verdade, ressignifica as formas de relações sociais. Nós costumamos dizer que nós não estamos em isolamento social, porque as relações sociais continuam. Nós estamos em isolamento físico. Que os benfeitores amigos espirituais, os trabalhadores da seara do Mestre Jesus, possam estar sempre conosco, nos abençoando, nos dando sabedoria. A Ana Luísa me passou alguns temas que envolvem preconceito cultural, apropriação cultural, cultura negra, à luz da doutrina espírita. Eu preciso, iniciar a abordagem desses temas dizendo que falar de preconceito cultural é falar do reconhecimento dos direitos humanos. A gente pode retomar historicamente desde os primórdios, onde as relações nunca foram igualitárias, onde sempre um grupo sobrepôs ao outro, seja na situação financeira, seja no gênero, seja na orientação sexual, seja na escolha religiosa, seja no território que vive. Então, hoje, falar de igualdade no nosso país é muito complexo, porque como falar de igualdade diante de uma sociedade que traz a desigualdade a todo momento? No Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Kardec vem trazer para nós que todo mau pensamento que nos é sugerido vem de uma ordem menos elevada. A gama de pensamentos ruins que diariamente trazemos é tão grande que alimenta os espíritos inferiores. Aqui, ele já nos traz pistas para pensarmos acerca do preconceito, que é esse pensamento pré-concebido. Então, precisamos diferenciar preconceito, discriminação, bullying e as violências que envolvem racismo, sexismo, LGBTfobia. O preconceito, como o próprio nome já diz, é uma ideia pré-concebida. É aquela ideia que está na minha mente, que quando as pessoas olham para mim, elas não conseguem ver o que passa na minha mente. A partir do momento que essa ideia, esse pensamento se materializa numa ação, passa a ser uma discriminação. Então, o olhar para as meninas, achando que aquele corpo é um corpo público e que todo mundo pode tocar, não é um preconceito, é uma discriminação. E essa discriminação, ela tem nome, é a misoginia, é o sexismo. Quando um jovem ou um menino, ainda criança, fala de uma forma mais grave ou menos grave, que utiliza roupas diferenciadas, e eu olho para aquele corpo e diz, coisa de menininha, eu não estou tendo preconceito. Eu estou sendo LGBTfóbica. Ou seja, eu estou praticando uma violência. Primeiro, desqualificando a menina. E segundo, dizendo
o que a forma de ser menino. Como se ser homem fosse uma única, tivesse dentro de uma forma. Existem várias formas de serem homens. Existem várias formas de ser mulheres. E a gente precisa entender o quanto que a gente precisa avançar nas nossas falas. Porque nós somos formados e formadas em uma sociedade patriarcal, em uma sociedade neoliberal, onde o capital vale mais que as pessoas. Então, o tempo todo é um trabalho diário que é entre o eu velho e o eu novo. Esse eu velho com concepções arbitrárias, onde eu tento dizer o que o outro deve falar, o que o outro deve vestir, com quem o outro deve se envolver sexualmente, para quem o outro deve ter afeto. Percebem o quanto que a gente, muitas vezes, nos nossos discursos espíritas, nós falamos o não julgueis, o amar o próximo como a si mesmo, mas na maioria das vezes nós queremos que o próximo haja como nós agimos, ou como queríamos agir. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela vai trazer para nós que, sendo o espírito o agente da vida, precisamos lidar com os nossos impulsos cerebrais. E esses impulsos cerebrais, que vêm em forma de preconceito, a gente precisa estudar, ler e tentar vivenciar aquilo que Kardec, que Jesus, que várias mulheres que nos antecederam, as mulheres bíblicas, trazem para nós situações para que a gente possa perceber o que é ser cristã e o que é ser cristão. O que é ser espírita nos dias de hoje. E vejam, quando a gente fala do preconceito e da discriminação, a gente precisa voltar para a escola também, o que hoje tem sido modismo, que é a palavra bullying. Chamar o menino de menina é bullying. Chamar o colega de macaco é bullying. Chamar a menina de vadia é bullying. Chamar o colega de macumbeiro é bullying. Falar que o outro é uma baleia é bullying. Ou seja, hoje, todas as violências as pessoas têm colocado no mesmo balde, que é esse balde do bullying. Enquanto fizermos isso, não teremos políticas públicas para trabalhar o racismo, o sexismo, LGBTfobia e tantas outras violências. Então, precisamos dizer, o colega que chama o outro de macaco é racismo. Racismo é crime inafiançável. Precisamos dizer, a criança precisa estudar a cultura negra, ela precisa ler histórias onde as personagens são negras, ela precisa ter uma boneca preta nos seus brinquedos, seja branca, negra ou indígena. Os meninos precisam ter contato com vários brinquedos, entendendo que algumas vezes ele vai ser um médico pediatra, ele precisará ser pai ou não, dependendo das escolhas. Então, bullying é uma violência repetitiva, não é uma palavra que nem surgiu no nosso país e que não tem o português, mas é uma forma de invisibilizar as violências. Então, aquele que chama a outra de baleia, ele é gordofóbico. Ele está praticando gordofobia. Quem disse que as pessoas precisam ser magras? Quem disse que ser magra é ser saudável? E que ser gordo é ser doente. Olha o quanto que nós aprendemos nessa sociedade. Fomos formados a partir de livros, de histórias, de literaturas, de músicas que escutamos, de dizeres. E aí, juventude, provavelmente a mãe, o pai, a avó, o tio, a tia, terão manifestações reproduzindo o machismo, o sexismo, a LGBTfobia e o racismo. Isso faz parte da formação que eles tiveram. Isso faz parte dessa construção social dessa sociedade. E que precisa ser desconstruída
a partir de vocês. Desse gás, dessa energia que só a juventude tem. Então, muitas vezes, vocês precisarão ensinar os adultos, sem perder a ternura, com afetividade, entendendo que as falas são resultados de uma formação construída nessa sociedade. Agora, nós que estudamos, que vivenciamos essas experiências, não podemos reproduzir isso. Precisamos pensar. Quando vem um jovem negro de um lado e um branco do outro, e eu opto atravessar a rua para o lado do branco, achando que eu não vou ser roubada, o que está trazendo para mim? Quando eu defino que um cabelo é ruim e o outro cabelo é bom. Cabelo tem caráter? Cabelo fala? Quando eu defino um padrão de beleza. E aí, Rubem Alves, ele traz para nós que precisamos revisar nossas verdades. Verdades construídas historicamente, aprendidas na escola. Quantas vezes, nesse processo de estudo de história, todas as vezes que falava das profissões, médico era uma pessoa branca, advogado uma pessoa branca, juiz uma pessoa branca. Quando tem o pedreiro, a secretária doméstica, a lavadeira, que são profissões dignas e merecedoras do nosso respeito. Mas por quê? Que sempre a pessoa negra, ela apresenta esse lugar. Como que as crianças na escola leem isso? Como as crianças na rua, quando passam e veem, outdoors com modelos brancas sempre trazendo a beleza, as profissões sempre trazidas, o lugar da família feliz, sempre o homem e a mulher e de preferência um filho, filhos, casais. O que essa sociedade está trazendo? E o menino que é filho de duas mães? E o menino que é filho de dois pais? Nós estamos dizendo para essa criança que a família dele não é família? Quem somos nós para definir o que é uma família desestruturada e uma família estruturada? O que é uma família estruturada? Será que aquela família homoafetiva, muitas vezes ela não consegue estabelecer um lar muito melhor que o nosso? Um lar de respeito, onde as pessoas dialogam. Mas nós aprendemos a desqualificar tudo aquilo que sai do padrão. E o que é esse padrão? Andrei Moreira, médico espírita, ele vem trazer para nós: a discriminação e o preconceito existem onde existe o ser humano. Na vida espiritual, continuamos a ser o que fomos durante a vida física. O indivíduo não se torna evoluído de um dia para o outro. No entanto, dentre os espíritos felizes ou mais evoluídos, vigoram o acolhimento e o respeito incondicional a todas as criaturas. Então, os espíritos evoluídos, os espíritos felizes, não estão preocupados com essas questões de julgamento. Eles têm muito trabalho para fazer. As pessoas felizes não se importam com a orientação sexual do outro, com a roupa do outro, com o cabelo do outro, como o outro fala, onde o outro mora. Ela entende que o outro é o outro e que as escolhas subjetivas individuais cabem para si, não para o outro. Porque, vejam,
A nossa responsabilidade enquanto seres espíritas é acolher o outro, é amar o outro e respeitar o outro. Isso não quer dizer que nós vamos dizer que aquela forma de agir é a melhor forma. Mas também não podemos dizer que a nossa forma de agir é a única forma. Então, existem diversas formas de ser feliz, diversas formas de ser mulher, diversas formas de ser homem, diversas formas de ser espíritas. A Madre Teresa de Calcutá, ela vem trazer para nós que várias situações para a gente pensar o quanto a gente precisa pensar na humanidade num viés social, olhar para a sociedade entendendo a dimensão do outro. Quantas pessoas precisam ser acolhidas? Quantas pessoas vivenciam a fome, a miséria, o abandono, a tristeza? E nós, ao invés de pensarmos nessas pessoas, em acolhermos essas pessoas, gastamos energias revigorantes e importantes para contribuir nessa atmosfera física, nessa psicosfera, usando as nossas energias para difamar o outro, para desqualificar o outro, para dizer que o outro não deve agir assim, fazer assim, viver assim. Gandhi traz para nós que o medo é o pai de todos os preconceitos. Ou seja, todo preconceituoso é medroso. É o medo da diferença ou o medo de sucumbir a essas diferenças. Quem é seguro de si vai aprender a desconstruir esse preconceito. E veja, a desconstrução é uma ação diária. Porque como nós fomos formadas e formados numa sociedade racista, nós somos racistas, nós somos LGBTfóbicos, nós somos sexistas, nós somos temos preconceitos religiosos dentro de nós. E isso é trabalhar diariamente. Agora, entender que para conseguirmos alcançar a evolução do planeta, precisamos entender a dimensão e pensar no princípio da equidade, que é tratar as diferenças com diferenças. Entendendo que, historicamente, um grupo tem sofrido mais. Os dados do Atlas de Violência de 2019 vêm trazer para nós que 75,5% das vítimas de homicídio são pessoas negras. Nesses dias de pandemia e de isolamento, as violências têm sido acirradas. As violências sexuais, as violências virtuais, as violências domésticas. Muitas mulheres, quando eu vou para os círculos de escuta, porque eu trabalho com círculos de construção de paz, círculos de escuta, agora círculos virtuais, elas vão dizer que amanhecem e anoitecem na cozinha. Quando eu trabalho com grupos de jovens e a gente trabalha o que é violência e o que é brincadeira, e a gente entende que brincadeira é quando todo mundo curte e violência é quando alguém não curte, eu trago para eles pensarem o quanto, muitas vezes, praticam violência com as suas mães, quando elas estão o tempo todo na cozinha, cozinhando, lavando, e muitas vezes essa juventude está no sofá, lendo, vendo o celular no grupo de WhatsApp. E eu digo, que tal ser menos violento? Propor ajuda à mãe, ajudar nos afazeres domésticos, porque veja, a casa não é só da mulher. E quando um homem ou um filho ajuda, não é ajuda. Ele está fazendo a parte dele, porque se a casa é de todos, todos têm que cozinhar, todos têm que lavar banheiro, todos têm que lavar louça, todos e todas têm que lavar prato, e todas têm que fazer alguma atividade. E todas e todos têm que descansar.
O que não dá é para quando um descansa, o outro seja violentado na quantidade de afazeres domésticos. E quando a gente traz o preconceito cultural, né, a discriminação cultural, a gente precisa falar de uma coisa que se chama racismo, que é essa violência racial onde um grupo sobrepõe o outro. Historicamente, a população branca teve mais privilégios que a população negra. Quem duvida disso, basta estudar a história. E nessa situação de racismo, o racismo se manifesta de várias formas. Uma delas, que tem, né, sido muito presente, é o racismo recreativo. Tem um escritor, pesquisador, que é o professor Adilson José Moreira, ele vai falar do humor racista, né, que propaga um discurso de ódio. E muitas vezes, de forma tênue, nós propagamos esse discurso de ódio. Porque o que é motivo de kkk nos grupos de WhatsApp? Não é uma pessoa rica que mora numa mansão, que é magra, que é alta e que é loira. Os motivos do kkk é a população desdentada, que traz para nós pensar em políticas públicas para garantir a dentição para essa população. São as mulheres pobres, são as pessoas analfabetas, que ao invés de rirmos pela forma da linguagem dessas pessoas, deveríamos lutar para ter educação. São as pessoas gordinhas, né, acima do peso, e quem somos nós para dizer que isso é ser anormal, que é ser diferente, que é ser engraçado? E aí podemos trazer, inclusive, vários episódios, né, de programas de TV que vai desqualificar a mulher de periferia e coloca lá com o seio caído, com o cabelo, né, esmaranhado, dizendo que aquela forma é a forma que a mulher de periferia é. Ou quando alguém, né, aumenta a sua voz e provoca o grito, e a gente diz, essa pessoa está fazendo o quê? Não é mansão, é barraco. Percebe o desqualificar o barraco? Existem barracos muito organizados, muito limpos. Existem mansões desorganizadas e sujas. Assim como existem mansões limpíssimas e barracos sujos. Então, a gente precisa pensar nessa linguagem nossa que muitas vezes desqualifica determinadas populações. E falar de racismo é lembrar, né, de Miguel, de João Pedro, da Ágata, do Marcos Vinícius, do George e de todas essas crianças, homens e mulheres que chegaram a homicídio por causa de práticas racistas. Racismo mata. Sexismo mata. LGBTfobia mata. E a gente precisa pensar e falar sobre isso. Os tempos atuais nos provoca a nos posicionarmos enquanto espíritas. Estamos vivenciando vários desafios e muitas vezes precisamos dizer qual lado que estamos. Não dá para o bem silenciar e o mal se manifestar. O que será que a espiritualidade tem tentado nos dizer com todas as situações que têm acontecido e com esses movimentos de vidas negras importam, movimentos feministas, movimento da população LGBT+, e todas essas ações sociais? O que o mundo está tentando nos dizer? O que os companheiros espíritas, os nossos anjos da guarda, os espíritos trabalhadores do bem, têm tentado nos dizer? Meimei, ela fala da inesperada renovação. É preciso largarmos a mulher velha, um homem velho, e tentarmos assumir uma mulher nova, um homem novo.
A Madre Teresa de Calcutá diz: dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e o outro. Então, quem deve cuidar do outro é Deus. Não nos cabe julgar. Não nos cabe dizer o que é um casal perfeito. Não nos cabe dizer com quem o outro deve se relacionar, com quem o outro deve se envolver. Nos cabe respeitar. E é isso que o Espiritismo nos traz. Não podemos culpabilizar o corpo de outro ou a outra pessoa pelos nossos desejos. Então, não é o short curto, o decote, que provoca os meninos. São suas mentes. Mentes que precisam ser cuidadas. Não dá para culpabilizar as meninas pelas formas de agir dos meninos e vice-versa. Não dá para culpabilizar o negro pelo racismo. Ah lá, mas ele é negro. Ele também é racista. Evidente. O negro é fruto da mesma sociedade, o branco. Uma cor da pele e um cabelo não vai fazer uma pessoa pensar diferente. Temos muitas pessoas brancas levantando as nossas bandeiras contra o racismo. Temos homens levantando bandeiras a favor do feminismo. E a Angela Davis, ela vai dizer isso. A luta contra o racismo não dá para ser das pessoas negras. É uma luta de todas as pessoas. A luta contra o sexismo, contra a LGBTfobia, não dá para ser das mulheres e das pessoas gays. Precisa ser uma luta de todas as pessoas. E falar nisso, a gente traz a questão da apropriação cultural, onde membros de uma cultura dominante incorporam elementos de outras, cujos integrantes sofrem opressão sistemática. Eu vou trazer 2 exemplos. Um, nos Estados Unidos, nos anos 50, onde as pessoas brancas tomaram emprestado estilos musicais oriundos e produzidos pelas pessoas negras. As gravadoras pegaram músicas escritas, produzidas e cantadas por pessoa negra, dizendo que não ia vender, e deram para pessoas brancas, achando que a aparência faria diferença na venda dos discos. Isso aconteceu com rock and roll. O rock and roll é uma cultura negra, mas que os homens brancos historicamente se apropriaram. Quem são? Os maiores, roqueiros que venderam discos. Quem escreveu? Vamos começar a pesquisar. Quem iniciou esses instrumentos? Outro exemplo é a música Vogue, de Madonna, e a ícone, que é a dança dessa música, que virou febre no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países do mundo. E a música e a dança foram produzidas pela comunidade gay, latina e negra dos Estados Unidos. Percebem? A gente precisa sair desse lugar de boa aparência e entender que existem aparências. Para encerrar, eu trago uma música do Grupo Acorde, que diz: nossa juventude espírita tem um caminho a percorrer. Se as dificuldades aparecem, nós enfrentamos e vamos resolver. Juventude espírita, nós contamos com vocês.
para semear a paz e o mundo enternecer. Você não está sozinho e nem sozinha. Vamos então todos unidos, vamos todos dar as mãos. Nossa amizade sincera nunca deve se acabar. E nessa harmonia infinita, todas e todos juntos vamos cantar. Gratidão pela oportunidade de estar presente, mesmo que virtualmente, nesse encontro. Gratidão a cada um de vocês, pelo tanto que tem me ensinado nessa vida a ser uma pessoa melhor, a repensar os valores de vida, a repensar as diretrizes, a me repensar enquanto uma mulher preta que tem um corpo periférico, porque a sociedade a todo momento me lembra desse lugar. Gratidão por vocês se proporem a construir uma sociedade mais humana, mais justa, mais equânime e mais espiritualizada. Deus abençoe a cada um de vocês, que Jesus possa estar presente em cada coração. Beijo.